Olá, seja bem-vindo a mais um FIS News. Vamos trazer as últimas notícias do mercado de fundos de investimento imobiliário. Vamos começar com o SPX-S11. Ele tem uma estratégia mais híbrida, eu diria. Busca retorno em CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários, também em ações imobiliárias e até cotas de outros FIIs. A distribuição deles em maio foi de 0,101 por cota. Isso dá o quê? Um dividend yield mensal de 1,1% sobre o valor de mercado. Nada mal, né? Pois é, um rendimento bem interessante, se a gente anualizar isso dá 14,6%, mostra que o fundo consegue gerar renda mesmo num mês mais complicado, como foi maio. Complicado como? Teve alguma coisa específica? Então, maio teve meio que duas fases, né? Começou até positivo, um certo alívio nos juros, mas aí na segunda quinzena, a percepção do risco fiscal aqui no Brasil piorou bastante. E isso pressionou as taxas de juros mais longas para cima de novo. Impacta tudo, né? Entendi. E como é que o SPXS11 sentiu essa pressão? Eu vi aqui que a parte de ações deles ficou para trás do índice do setor, foi isso? Exatamente. A carteira de ações do fundo acabou desvalorizando 0,9%. Parece que foi muito por causa de uma ação específica que não performou bem, e isso contrastou bastante com o IMOB, que é o índice das ações imobiliárias, que subiu mais de 7%, tipo 7,2%. É um lembrete, né? Gestão ativa às vezes descola do índice, para cima ou para baixo. Faz sentido. Mas e a parte de crédito, os CRIs e os outros FFIs da carteira? Conseguiram compensar essa queda nas ações? Sim, sim. A carteira de FIIs que o SPX11 tem, ela manteve um bom nível de rendimento. O dividend yield anualizado ficou em 14,9%. E o principal do resultado veio mesmo dos CRIs. Tiveram amortizações extraordinárias importantes. Lembro de ver aqui Yu, Thyssen, Cashme, Elbor. Isso ajuda a compor o caixa para distribuição. No final de maio, o fundo estava com 85% do patrimônio alocado e a liquidez diária foi de uns R$ 272 mil. Ok, 85% alocado. E o caixa que sobrou, os outros 15%? Tem destino, certo? Olha, o relatório sinaliza que sim, diz que 95% desse caixa já estava comprometido para operações futuras. E o interessante é a taxa média, CDI mais 5%. É uma taxa bem atrativa no cenário atual, né? Sugere que a gestão conseguiu travar boas oportunidades para usar esse dinheiro. Interessante essa dinâmica do SPX-S11. Bem mista mesmo. Agora, vamos mudar um pouco o foco. Vamos para o CACRI11. Esse já é um fundo bem mais concentrado em crédito, né? Foco total em CRI. E a distribuição deles em maio foi, uau, bem forte. 1,41 por cota. Fortíssima. E o fundo continua crescendo à base de cotistas, né? Quase 24.400. E o volume negociado em maio também foi bem alto, 24,2 milhões. Mostra que tem bastante liquidez. E aquele indicador PVP, preço sobre valor patrimonial? Ficou um pouquinho acima de 1, em 100,98%. Ou seja, o mercado estava negociando a cota com um leve ágio sobre o valor contável. Normal para fundos com bom histórico. E o desempenho acumulado em 2025? O fundo está indo bem, certo? Tá indo muito bem. Maio, globalmente, teve menos volatilidade, mas ainda tem incerteza no ar, tipo guerra tarifária nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o IFIX subiu 1,44% em maio, mas a cota do CAC 11, no acumulado do ano até ali, já rendia 20,41%. É bastante coisa. Impressionante. E aquele dividendo de 1,41? Comparado ao CDI, como fica? Fica excelente. O relatório calcula que equivale a 149,86% do CDI. Isso fazendo gross up, né, considerando o imposto de renda que o investidor pessoal física não paga no FII, mas pagaria no CDI. Entendi. Além dessa distribuição gorda, teve mais alguma movimentação relevante no portfólio do CAC 11 em maio? Teve sim, a gestão parece bem ativa. Ocorreram amortizações importantes em alguns CRIs, como o Like, Monte Cristo e Alto Lindóia. E também venderam dois CRIs com lucro, o Chiante e o Viva. Isso também ajuda a gerar resultado. Ah, e eles sempre comentam da evolução das obras que o fundo financia, Station, La Maison, Chiante, todas mostrando bom avanço. Isso é importante para a segurança do crédito. E tem aquela questão que sempre gera dúvida. A correção monetária acumulada, que ainda não virou caixa. Como está isso lá no CACR 11?
É um ponto-chave que a gestão sempre bate na tecla. O saldo acumulado dessa correção, que é basicamente inflação passada que o fundo tem para receber, mas ainda não entrou no caixa, chegou a 4,5 milhões em maio. Isso dá um 0,94 por cota. A gestão diz que está trabalhando ativamente para destravar esse valor. Se conseguirem, pode ser um extra no rendimento lá na frente. Interessante ficar de olho nisso. E a carteira? Continua super concentrada em IPCA e no setor residencial. Continua. Praticamente 100% da carteira indexada ao IPCA. Isso, claro, deixou o fundo bem ligado às expectativas de inflação. E o foco no setor residencial é total. Mais de 95% dos projetos financiados são residenciais. A gestão sempre reforça os critérios rigorosos de análise, as garantias. E eles também gostam de mencionar o impacto social, né? Geração de emprego, moradia. É uma visão mais ampla. Legal. Vamos lá? GGRC11. Em maio, a distribuição foi de 0,10 por cota. E também pelos recibos GGRC13, né? Isso. E teve aquele detalhe do lote adicional da nona emissão. Ah, verdade. Quem pegou recebeu 0,045, proporcional. Isso. Deu um yield mensal de 0,99%, olhando a cota de R$ 10,10 lá no fim de maio. É um patamar interessante, né? Mas fica a pergunta: será que isso se sustenta? Teve alguma coisa específica nesse mês? Boa pergunta. É importante notar que esse rendimento ele teve uma ajuda, sim. Teve aquele pagamento adicional de 7 milhões. Da Suzano, na saída do CD Campinas. Exatamente. A própria gestão comentou, né, que para manter esses 10 centavos vai depender de futuras vendas de ativos de ganhos operacionais. Entendi. As reservas hoje estão em 0,07 por cota. Então, essa saída da Suzano é um ponto para ficar de olho, mesmo com essa compensação que eles pagaram, e como o fundo está lidando com isso e outras movimentações. Teve mais coisa, né? Teve bastante coisa. Olha, o imóvel lá em Campinas foi devolvido no fim de maio mesmo. A gestão já falou que está trabalhando para reposicionar. Eles destacam muito a localização, né? Uhum. E, ao mesmo tempo, o fundo concluiu a compra daquele portfólio do REC Logística, o RELI G11. Aquela compra grande de 133,4 milhões de reais. Essa mesma. 4 imóveis, né? Em Cotia, Extrema, Queimados e Contagem. São locais bem estratégicos. E como foi feito esse pagamento? Mexeu muito no caixa do GGRC11? Então, aí que está um ponto interessante. O pagamento foi feito via subscrição de cotas novas do GGRC11 pelo próprio RELG 11. Ah, então o GGRC não desembolsou dinheiro vivo, digamos assim. O fundo vendedor virou cotista. Exato. E isso conversa com a estratégia que a gestão confirmou de entrar mais em condomínios com vários inquilinos para diversificar o risco. Faz sentido. Falando em capital, como é que foi aquela nona emissão de cotas? Andou. Andou sim. A primeira janela foi liquidada, né? E captou 179,7 milhões de reais. Já é um valor considerável. Sim. Somando tudo que entrou até o fim de maio, a emissão já tinha levantado 185,2 milhões de reais e tinha a segunda janela prevista para junho. Certo. E, além disso, eles emitiram um CRI novo de 25 milhões. Um CRI. Com que garantia? O lastro são contratos da Ambev e da Aptiv. A taxa ficou em IPCA mais 9,00% ao ano. E para que esse CRI? O objetivo foi usar esse dinheiro para amortizar um CRI mais antigo, o Mogno 2, sabe? Sem precisar usar o caixa principal do fundo para isso. Entendi. Uma engenharia financeira para não impactar o caixa agora. E o impacto no resultado? Deve ser pequeno, porque as taxas do CRI novo e do antigo são parecidas, né? Ok. Então, resumindo o GGRC11, período bem agitado, né? Gestão de imóvel vago, aquisição grande, captação rolando, ajuste financeiro e as obras em Cuiabá. Ah, bem lembrado. As obras de expansão lá no imóvel da Tudimo, em Cuiabá, foram concluídas também. Mais uma notícia positiva. Bom, então vamos mudar um pouco o foco agora, tá? Vamos pro DCRA11, o Fiagro. O que maio trouxe de novo para ele? Olha, o DCRA11 mostrou mais consistência, digamos. A distribuição foi de 0,09 centavos por cota. Que é isenta de IR para pessoa física, né? Naquelas condições da lei. Exatamente. Isso deu um yield mensal de 1,16%. Se a gente pensar em relação ao CDI, foi 102% do CDI.
E com o benefício fiscal, esse retorno fica ainda melhor, né? Fica. Com o gross up, como a gente chama, daria uns 120% do CDI. E olhando os últimos 12 meses, o yield acumulado foi de 15,50%. São números bem interessantes para um fiagro de crédito. E a carteira em si? Como tá? Algum problema? Algum sinal de alerta? Pelo contrário, a carteira tem 17 ativos de crédito hoje, né? E o ponto principal, está 100% adimplente. Opa, isso é ótimo. 100% adimplente. Sim, muito bom. E não tem exposição direta a produtor rural pessoa física, o que também reduz um certo tipo de risco. E a alocação? O fundo está todo investido? Ainda não. Cerca de 73,5% do patrimônio está alocado. A maior parte disso, uns 82%, está em CDI mais um spread médio de 4,4%. O resto está em IPCA mais 8,4%. E a duração dessa carteira é longa? Não, a duração média é relativamente curta, 1 ano e meio. O fundo ainda tem um caixa relevante, né, uns 24,4% do patrimônio. E a gestão está fazendo o que com esse caixa? Continua buscando ativos, né, procurando operações de crédito com uma boa relação de risco e retorno para alocar esse dinheiro. O patrimônio líquido está em 64,8 milhões, a cota patrimonial a R$ 9,62 e a de mercado fechou maio a R$ 7,74. Entendi. Então, para o DCRA11, o cenário parece ser de, bom, estabilidade e bons rendimentos, né? Contrastando bastante com essa dinâmica mais agitada do GGRC11, que está ali lidando com tijolo, com imóvel físico. Exatamente, essa é a leitura. O GGRC11 está no meio da complexidade do mercado imobiliário logístico e industrial. Tem desocupação, tem aquisição, tem obra, tem essa necessidade de vender ativos mais antigos que eles mencionaram. Bom, por hoje é isso. Agradecemos pela audiência, deixe um like se gostou, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos. Deixe também o seu comentário. Qual notícia deste episódio mais te impactou? Conta pra gente. Lembrando que estamos no YouTube, no Spotify e agora também no TikTok. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!